Quem tem razão? Ao invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin esperava uma ação rápida. O presidente russo acreditava que sua autodenominada, abre aspas, operação militar especial fosse dominar o território ucraniano e tirar de forma veloz Volodymyr Zelensky do poder. Nada mais distante do que a realidade mostrou. Nesta semana chegamos a um ano de conflito. Muitas baixas de ambos os lados, prejuízos econômicos para o mundo todo e nem sinal de um fim próximo para essa guerra. E é sobre esse assunto que nós vamos discutir com nossos convidados, que vocês já estão acompanhando aí na tela. Eu recebo hoje Ângelo Segrilos, professor e especialista em História da Rússia, o economista e professor de Economia Internacional e Chinesa do INSPER, Roberto Dumas, o correspondente de guerra e jornalista do jornal Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, e também o correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Agora, deixa eu só mostrar algumas telas para a gente só recuperar um histórico aqui. Eu já volto aos senhores. Temos aí, Demetrios, para a gente mostrar aqui. Nós preparamos algumas telas para que você tenha uma ideia justamente de tudo o que aconteceu. A gente vai voltar a março de 2014, porque lá houve a anexação da Crimeia pelos russos. Foi exatamente ali que começou, digamos, uma sensação, e o mundo já começou a reagir a um avanço sobre o território que era considerado ucraniano, mas a Rússia tomou. Mas isso parecia um ponto pacificado. No entanto, lá em abril de 2019, o Volodymyr Zelensky se elegeu fazendo um discurso anti-Rússia justamente pela anexação da Crimeia. Ele se elegeu presidente da Ucrânia. Em 21 de fevereiro de 2022, as regiões de Donetsk e Luhansk, a Rússia diz reconhecer como República Popular dessas duas regiões, ou seja, ela deu o aval diplomático para reconhecer como regiões independentes da Ucrânia, ou seja, até então era só um movimento diplomático. Vamos para a sequência agora, porque logo depois aí houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, sob a alegação de desmilitarização e desnazificação do país. Zelensky decretou naquele momento a lei marcial. 25 de fevereiro de 2022, as primeiras sanções, foi a resposta que o mundo teve no primeiro momento. União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos anunciam o primeiro pacote de sanções após essa invasão à Ucrânia. Foram várias sanções. Houve problemas econômicos na Rússia, mas nem isso conseguiu fazer o efeito que o próprio Ocidente esperava, até porque boa parte da economia, pelo menos nos números macroeconômicos, a Rússia conseguiu se recuperar em parte desse problema todo. Em março de 2022, no ano passado, a Rússia tomou o território, capturou a região de Kherson, no sul do país. Vamos lá, para a gente seguir um pouco mais aqui. Depois, houve uma rendição de soldados ucranianos, sobretudo em Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Depois, em junho de 2022, um acordo de exportação. O mundo estava vivendo naquele momento uma alta de inflação justamente por causa da guerra. O mundo já vinha com uma inflação muito alta por causa da pandemia, a retomada da pandemia. Não houve investimentos naquele momento, justamente no setor produtivo. Quando o mundo tentava voltar à normalidade, obviamente você aumenta a demanda, sem oferta gera inflação. Aí veio a guerra da Ucrânia e isso tudo veio um problema maior. Aí houve um acordo de exportação, não houve problema não houve solução em relação aos combustíveis, mas para a exportação de grãos, sob supervisão da Turquia. Tanto os grãos que vêm da Rússia quanto da Ucrânia, porque além da inflação estava começando a faltar alimento em alguns lugares do mundo. Em setembro de 2022, Kharkiv foi recapturada, a Ucrânia conseguiu recuperar essa região. Vamos lá, temos mais um trecho aí, Demetrios? Está aqui. Aqui nós temos inclusive a figura do presidente norte-americano, Joe Biden, porque Kherson foi tornada livre por forças russas que deixaram a cidade. Teve um avanço, obviamente, uma ofensiva dos ucranianos. Em dezembro do ano passado, mais uma ajuda de 1 bilhão e 800 milhões de dólares em armamento por parte dos Estados Unidos. E Lula e Biden recentemente se encontraram em Washington e as posições, especificamente no caso brasileiro, a Europa não entende exatamente, discorda da posição brasileira desde o governo Bolsonaro e também agora com o presidente Lula. Deixa eu voltar aos nossos convidados aqui para ouvi-los a respeito disso tudo. Senhores, mais uma vez, sejam bem-vindos. A gente fez aqui um rápido histórico dessa situação, mas eu vou colocar um ponto a mais. Depois de todo esse tempo, e a gente está acompanhando o noticiário recente, não sei se por uma intenção clara
dos Estados Unidos, mas há um movimento de levar o eixo da guerra, que até então era na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, com participação, obviamente, da OTAN e dos Estados Unidos, mas levar esse eixo da guerra envolvendo a China, num conflito, digamos, diplomático, pelo menos numa guerra fria entre China e Estados Unidos. Professor Ângelo Segrilho, eu começo com o senhor. Como é que o senhor avalia esse momento da guerra? E, claro, o senhor vê alguma possibilidade de um acordo de paz? Lembrando que a Turquia até mediou lá atrás muita coisa, a gente trouxe esse assunto naquele momento, mas nada daquilo houve realmente avanços claros, tanto que a guerra continua. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu diria que a situação atual é uma espécie de empate técnico, né? Nem a Rússia consegue impor, né? Inicialmente ela tentou até a tomada do governo central, né? Uma modificação do governo central, tomada de Kiev, depois teve que dar uma recuada. E, por outro lado, a Ucrânia também não consegue retomar os territórios já conquistados pela Rússia. Então, se a gente olhar para uma fotografia mais ou menos estática, é um empate técnico e parece que esse conflito vai demorar muito tempo. Agora, a gente sabe que guerras surpreendem, né? Provavelmente o filme que a gente vai ver na frente é que em algum momento, é muito difícil manter esse nível de tensão por muito tempo. Em algum momento nós vamos ter ou uma escalada, que é o pior cenário para todos nós, ou então alguma forma de, eu não diria nem acordo, mas uma espécie de trégua, tipo a Coreia, né? A Guerra da Coreia, até hoje nunca houve um acordo, e sim uma trégua que é mantida até hoje. Então, talvez a gente caminhe para isso em algum momento, porque os lados estão sentindo muito, né? A Ucrânia certamente, mas a própria Rússia também, a sua economia está sendo afetada. Então, eu acho que nós vamos ter surpresas ali na frente, apesar da fotografia parecer indicar um conflito de bem longo alcance. Professor, só me permita ir um pouco a fundo no que o senhor disse aí, de pegar o exemplo da Coreia, em que é uma trégua, né? Porque você tem uma linha que separou as Coreias. Seria, trazendo este exemplo, esse possível exemplo que o senhor aventa aí, seria que onde a Rússia hoje tem controle da Ucrânia ficaria como, abre aspas, o território russo, e onde a Ucrânia hoje tem poder, ela tem o seu território sob seu comando militar, essa é a Ucrânia real, sem nenhum avanço. Isso seria, digamos, não exatamente uma saída, mas diante da impossibilidade de se manter esse conflito por muito tempo, até porque custa caro para os dois lados, além, obviamente, da perda de vidas, e a gente tem chance para evoluir para esse, digamos, esse desenho geopolítico? Exatamente, seria a cessação dos movimentos bélicos, né? E a manutenção de um status quo que, na verdade, não é reconhecido por nenhum dos dois lados, né? Seria mais um conflito congelado, como há muitos naquela região ali do espaço pós-soviético, né? Nós temos a Ossétia do Sul, a Abkházia na Geórgia, a Transnistria na Moldávia, são vários conflitos congelados que estão até hoje. Nenhum dos dois lados reconhece, né, a situação como legal, mas aceitam para não ter aqueles conflitos bélicos. Deixa eu só conversar com o nosso correspondente lá na Europa. O Luca, seja bem-vindo também. Ô, Luca, você vê a possibilidade disso acontecer pelo que você acompanha, obviamente, do clima dos europeus? Porque eu me lembro das nossas conversas lá naquele momento do conflito. O Kawaguchi também trouxe boa parte disso também, ele que estava exatamente na região do conflito. Mas a Europa começou a se cansar da guerra, se cansar do ponto de vista de todas as repercussões negativas, seja do êxodo de ucranianos refugiados para a Europa, seja das implicações econômicas que atingiram perfeitamente, de forma muito dura, o continente europeu, foi o mundo inteiro, mas a Europa sofreu mais. Você começa a achar possível esse desfecho provisório que foi apontado pelo professor Segrillo? Eu acredito que sim, Piotr, até considerando que grande parte dos países mais importantes da União Europeia, França, Alemanha, Itália e, de certa forma, adjacente, por mais que não seja mais União Europeia, também tem um papel importante na política europeia, o Reino Unido, a gente vê que eles continuam com o mesmo discurso anti-Rússia, o mesmo discurso forte em apoiar a Ucrânia, dando todos os armamentos necessários, mas no que diz respeito às sanções, a gente vê que grande parte desses países
países parece não querer escalar no aspecto econômico, porque sofreu na própria pele, se assim podemos dizer, com as inflações muito altas e as questões relacionadas à falta, no primeiro momento, de energia barata, que era fornecida principalmente pela Rússia. Ainda estão com dificuldades de encontrar alternativas de fornecedores que possam suprir esse grande mercado europeu, que era praticamente dominado pela Rússia, no caso alemão, aí, mais de 50% praticamente. Aquilo que eu acredito que aconteça é que, da mesma maneira como acabaram aceitando a questão da Crimeia, e os americanos acham que isso seja um erro, mas foi a melhor situação para o continente europeu em si, para não escalar a guerra e, ao mesmo tempo, não criar mais fissuras com a Rússia, isso possa acontecer com a província de Donetsk e Lugansk, pelo menos aquilo que está assegurado, e há muito tempo não há nenhum tipo de batalha. Os russos, inclusive, já distribuem passaportes, já introduzem o rublo russo e começam propriamente a russificar aquela população, até mesmo com uma movimentação populacional grande, algo até similar que a gente via que acontecia na época de Stalin, até para assegurar o domínio das repúblicas soviéticas asiáticas e no Cáucaso, o próprio caso da Geórgia, do Azerbaijão, Cazaquistão e tantas outras na região da Ásia Central. Então, eu acho que os europeus vão começar a pensar mais também na sua própria questão pela pressão que tem sofrido das suas populações, e a questão política interna vai também ser refletida na política externa, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Mas o discurso vai permanecer assim, por mais que na realidade eles não façam não criem mais atritos com a Rússia no aspecto econômico, pelo menos da minha visão. Aliás, essa questão econômica chama muita atenção. A gente já retomou o contato com o professor Roberto Dumas. Professor, eu quero que o senhor nos traga um pouco da sua visão em relação... Porque para ter, digamos, essa estabilidade calculada, a moda da Coreia, a gente precisaria ter, digamos, desescalar essa guerra. E do ponto de vista de guerra fria, de conflito, digamos, meramente diplomático, ela escalou agora, trazendo a China. A gente está vendo os discursos dos chineses, americanos, em relação à participação ou não da China nesse conflito de uma maneira muito dura. E a China tem um poder econômico para fazer muita coisa no mundo, assim como os Estados Unidos. É hoje exatamente o país que pode rivalizar com os Estados Unidos. Professor Roberto Dumas, como é que o senhor vê essa mudança de eixo, pelo menos na discussão diplomática da guerra, trazendo a China para dentro dessa guerra? Veja, a China começou praticamente com um balão de ensaio. Parece até uma brincadeira, por causa que aconteceu agora o problema do balão. O que a China quer? A China já teve o Tratado de Shimonoseki em 1947, quando ela perdeu a guerra sino-japonesa para os japoneses, e Taiwan passou a ser território, 1935, passou a ser território dos japoneses. Em 1935 a 1947 passou a ser território dos chineses. Aí, posteriormente, a China, de 1945, ou melhor, de 1945 a 49, ela passou a ser terra de ninguém. Os japoneses perderam a guerra. Em 1949, quando Chiang Kai-shek perdeu a guerra, Chiang Kai-shek, que era da Revolução Nacionalista, fugiu, montou a Revolução Nacionalista, que havia perdido para a Revolução Comunista, e montou a República Formosa, a República... A gente está com um problema, inclusive, na energia na casa do professor Roberto Dumas, por isso que a gente está tendo essa oscilação, né? Daqui a pouco eu retomo com o professor Roberto Dumas, ele estava trazendo justamente a análise dele acerca da participação da China nesse conflito, que não exatamente é participação direta, mas do ponto de vista diplomático, até nos discursos dos Estados Unidos, o eixo da guerra tem trazido a China para dentro disso, tem mudado esse eixo para uma discussão muito mais entre China e Estados Unidos, sobre vários pontos de vista. Ele fez menção à questão do balão, mas enfim, hoje a China tem respondido a uma série de acusações americanas ou uma série de provocações americanas em relação especificamente à guerra da Ucrânia e a aliança dela com a Rússia. Professor Roberto Dumas já está conosco. Professor, tiver um problema na sua comunicação, por gentileza, conclua seu raciocínio. Eu estou pensando o seguinte, porque a China acabou usando essa guerra da Rússia com a Ucrânia como um balão de ensaio para ver como que ela eventualmente vai se posicionar. Xi Jinping já disse claramente, espero que eu não esteja instável agora, né? Como a China está instável. Ela já disse claramente que Taiwan é um momento
que vai ocorrer. Ou seja, Taiwan vai ser anexado à China mainland, à China continental. Só que vendo, como o nobre professor Ângelo acabou de falar, a guerra da Rússia e da Ucrânia, ninguém vai, ninguém vem com essas sanções e vira o poder do Ocidente. Não é da OTAN, mas vira o poder do Ocidente. Então a China está com receio de tentar invadir Taiwan, mas isso é uma questão de tempo, porque Taiwan, Xi Jinping já deixou claro, isso não pode ficar indefinidamente. Então Taiwan é, para mim, tirando Rússia e Ucrânia, o lugar mais perigoso do mundo hoje em dia. E que fica justamente um aviso para aqueles que foram pegos na contramão, no custo do... Nós estamos com um problema na comunicação com o Roberto Dumas. Deixa eu ouvir o Kawaguchi, que está conosco. Kawaguchi, você cobriu essa guerra em loco e viu exatamente a realidade. Na sua opinião, por que você acha que não houve avanço em qualquer tentativa de acordo de paz? Eu concordo com o professor Segrilo que um dos cenários seria, de fato, um acordo de você estabelecer, de repente, um cessar-fogo que se perdure. Mas eu queria falar em outros 2 cenários possíveis também. Eu acho que a gente não está num momento de negociação. A gente está num momento de resultados no campo de batalha. A gente não vai ver a paz tão rápido. E aí eu aponto 2 acontecimentos que aconteceram entre ontem e hoje. Ontem o presidente Biden foi numa visita surpresa à capital ucraniana, Kyiv. Isso não é uma coisa corriqueira. Há pelo menos 80 anos, um presidente americano não ia para a frente de batalha em que as forças americanas não fossem a força dominante na região. Ele dá um recado tanto interno, até para sua possível reeleição, ele já está dando sinais de que pode concorrer à reeleição, para falar, ele foi criticado, falando que não teria, que estava velho demais para governar. Ele foi o único presidente nos últimos 80 anos que foi a um país conflagrado, um país em tempo de guerra. Então mostrou força. E mais que isso, ele mostrou o apetite dos Estados Unidos de continuar enviando armas e continuar dando apoio financeiro e diplomático para essa guerra. O principal eixo de poder nessa guerra é exatamente o acordo, o apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia. Sem esse apoio, provavelmente a Ucrânia não teria conseguido se manter lutando, se manter no campo de batalha e continuar até fazendo as contraofensivas, como você mostrou no começo do programa, Piotr, como a retomada da região de Kharkiv. E a gente teve isso ontem, uma visita completamente inusitada e de uma força muito grande. E hoje nós tivemos a contrapartida, que foi o presidente Putin fazendo o seu discurso para a nação, ou seja, o discurso para a Assembleia da Federação Russa, que aconteceu hoje às 6 horas da manhã, no horário de Brasília. E o que ele fez foi escalar o discurso, trazer de volta as ameaças de guerra nuclear. Diz que ia sair do acordo New START, que é aquele que prevê que tanto Estados Unidos como Rússia tenham apenas 1.550, porque eles têm um arsenal muito maior que isso, mas 1.550 ogivas atômicas prontas para uso. Esse é meio que um número mágico que funciona, que impede que qualquer um dos 2 lados faça um ataque tão avassalador que o outro lado não consiga responder. Com 1.550, ele faz um ataque, mas depois ele recebe um outro ataque que destrói o seu país também. Todo um cálculo matemático em relação a isso. Então, ou seja, Putin está aumentando as apostas. Ele está, em vez de falar em cessar fogo, ele está trazendo a questão nuclear de volta. Então é muito provável que essa paz ela não venha tão cedo. Está todo mundo esperando o que vai acontecer no campo de batalha na próxima, que deve ser a próxima ofensiva da Rússia, que já está começando e deve perdurar nos próximos meses. Senhores, a gente ia continuar com o debate, mas nós estamos com uma demanda em relação às chuvas no litoral norte. Eu vou agradecer a participação dos senhores para falar desse momento de 1 ano da guerra da Ucrânia e todas as implicações que a gente tem acompanhado, inclusive com inflações gigantescas no mundo inteiro. A gente fez menção, inclusive, ao acordo no meio da guerra entre Rússia e Ucrânia, com a mediação da Turquia, para justamente ter exportação de alimentos, porque aquilo já trazia um problema gigantesco.